Boa tarde a todos. Iniciar agradecendo o convite, Alfred, para participar de um evento tão importante quanto esse, no cenário nacional. A gente teve a oportunidade de participar em 2017 e contamos lá uma história e essa história está se transformando numa história realmente com H, tá certo? Então a coisa está acontecendo. Vamos falar um pouco sobre... o CO2 é o tema, mas o etanol passa a ser o ponto, digamos, de diferencial da apresentação. A gente fala de CO2 porque o marco regulatório ele vem mudando de maneira bastante agressiva. Várias regiões do planeta já definiram objetivos bastante agressivos, que geram uma mudança muito forte no portfólio de produto dessas empresas que estão presentes nesses mercados. E a gente mostra nesse slide, escolhemos 3 regiões, Estados Unidos, China e Europa. E aí nós temos uma evolução do marco regulatório da emissão de CO2 desde 2017 até uma visão de 2024. O valor de redução superior a 20% em relação a 2018 até 2023 é um número desafiador. A gente observa o que está acontecendo na Europa hoje, 2020, 2021. Esse número traz a necessidade na área de veículos de passeio, nos automóveis leves, de uma forte introdução de eletrificação no portfólio de produtos das empresas. O número deve girar em torno de 20% a 30%, dependendo da empresa e do seu portfólio. A China caminha na mesma direção, Estados Unidos também. E quando a gente olha para o nosso mercado e enxerga o que o Brasil está fazendo, né, para acompanhar essa tendência mundial, e falar que nós, olhando a segmentação de produtos que a gente tem no nosso mercado e a nossa situação econômica, falar de uma eletrificação como está acontecendo na Europa de 20% a 30% seria realmente uma situação bastante complicada, né? 2 programas surgiram, o Inovar Alto, em 2016 e 2017, e está em vigor até hoje, com um padrão que é definido em megajoules por quilômetro, e aqui a gente fez a transformação para gramas por quilômetro de CO2, por uma questão didática, né? E a Rota 2030 que está definindo os novos objetivos para 21, 22. Nós vamos dar uma olhada nesses números, é a curva na cor verde, né? Num primeiro momento a gente olha para essa curva e olha o padrão do Inovar, que já traz um objetivo novo para 2022 na Rota 2030, que fica ainda aquém do que está acontecendo nessas outras regiões que estão aparentemente mais agressivas, né, do ponto de vista de valor absoluto de emissão de CO2. Essa é uma primeira análise, uma análise assim, parcial, né, mas quando a gente entra na discussão do etanol, realmente um grande diferencial competitivo. Primeiro porque é um combustível renovável, como já foi dito aqui. Tem a capacidade durante o seu processo de plantio da cana-de-açúcar, né, de crescimento da cana-de-açúcar, de capturar o CO2 da atmosfera, reter esse carbono na planta, depois a produção. A gente ainda produz, ao produzir, ou seja, no plantio da cana-de-açúcar, processo de adubo, processo de corte, colheita, irrigação, etc. A gente ainda faz isso com combustível fóssil, né? Ainda. Essa é uma oportunidade que a gente tem de aumentar esse nível de renovável do combustível de 70% a 80% para 90% ou para algo mais. Como foi apresentado aqui, a utilização de equipamentos
usando combustível renovável, combustível biocombustível, ajudaria a melhorar ainda mais esse número de 70, 80, que já é um número muito grande. O Brasil ele tem, do ponto de vista de infraestrutura, a cadeia completa, solidificada, ou seja, a gente pode produzir, a gente tem área de plantio, a gente tem a distribuição consolidada, né, e tem potencial ainda tecnológico para poder evoluir, né. Aqui é só uma representação esquemática de por que ele é renovável, nós já falamos sobre isso. E aí o conceito do renovável aplicado ao objetivo que a gente estabeleceu lá na Rota 2030 para 2022, porque todo mundo faz esse objetivo levando em consideração o conceito tank to wheel, é o que sai no escapamento do carro. Mas evidentemente, do ponto de vista ambiental, a gente precisa considerar o efeito, como já foi dito aqui, o efeito da cadeia completa. E ao considerar o efeito da cadeia completa, o fato da gente utilizar na nossa matriz energética o etanol e de comercializar aproximadamente 30% do combustível que a gente comercializa para os veículos leves é etanol e 70% é gasolina, ao fazer o desconto do renovável, o efeito tank to wheel se torna o well to wheel, do poço à roda, que é a linha pontilhada verde, mostra que o objetivo que a gente traçou na Rota 2030 nos coloca de uma forma alinhada às outras regiões do planeta. Sem contar os efeitos positivos que o RenovaBio possa trazer no futuro, de aumentar a participação do etanol nas vendas dos próximos anos. Se isso acontecer, aquela linha tracejada vai ultrapassar a Europa e nos coloca numa posição ainda de vanguarda, né, do ponto de vista well to wheel de emissão de CO2. Então, esse aqui é um fato importante, relevante, que precisa ser levado em consideração e que precisa ser estudado com bastante carinho, porque nós temos essa oportunidade, né? Ninguém mais tem essa oportunidade. Disponibilidade para área de plantio, domínio da tecnologia da produção do etanol a partir da cana-de-açúcar, cadeia de distribuição consolidada, o RenovaBio, que pode aumentar a participação do etanol em relação à gasolina. Não estou dizendo substituir, estou dizendo aumentar, né? Nós temos a tecnologia dos veículos flex, que nos dá essa flexibilidade de utilização do biocombustível, do etanol. 34% do volume de venda de combustível foi etanol em 2018. Né? Nós temos oportunidade com o RenovaBio de aumentar isso ainda mais. E tem um potencial de evolução da produtividade do etanol a partir do etanol de segunda geração e do que mais vier pela frente, né? Muito bem, levando isso em consideração, a gente traça uma rota tecnológica, talvez de uma maneira mais simples, de mostrar onde nós estamos e para onde a gente pode ir. Não existe uma tecnologia única, vencedora. Existem soluções tecnológicas que precisam ser aplicadas de acordo com o produto, de acordo com o segmento, de acordo com a região. Então a gente começa com o que nós estamos fazendo hoje, preparando os motores e melhorar o desempenho dos motores com etanol, com as tecnologias que a gente tem hoje. Isso aqui é fundamental, é um compromisso na Rota 2030 e nós precisamos fazer esse trabalho, e é o trabalho que está acontecendo nesse momento para entrar em produção em janeiro de 22. Nós temos a oportunidade de melhorar as características físico-químicas do etanol. Reduzir a quantidade de água pode ser uma solução, o etanol de segunda geração e outras mais. Eu acho que o Brasil tem competência técnica, tem conhecimento tecnológico do etanol para fazer isso. E isso vai reduzir, vai dar uma contribuição na redução da emissão de CO2. Terceiro é o desenvolvimento de um motor que, quando estiver funcionando com etanol, seja mais eficiente. Hoje o gap que existe entre gasolina e etanol é de aproximadamente 30%. Poder calorífico do etanol é inferior ao da gasolina. Mas a gente precisa compensar isso com outras características que o etanol tem. O etanol tem outras características positivas que podem viabilizar, através do uso de tecnologias existentes ou ainda não aplicadas na indústria automobilística, que a gente pode aumentar a eficiência do motor etanol e fazê-lo aproximar do motor a gasolina. E depois a aplicação dessas tecnologias em veículos eletrificados, como já foi dito aqui.
né, a utilização do motor a etanol com um veículo eletrificado híbrido, ou até mais, chegando no final da linha, a utilização do etanol para alimentar uma célula de combustível, como foi apresentado pelo colega da EVL, essa rota tecnológica que está aqui, eu já comentei isso numa outra apresentação, ela cabe a nós. Ou seja, no mundo ninguém mais vai correr atrás disso aqui. Ninguém mais tem o etanol como nós temos. Então quem tem que perseguir essa rota, pode ser essa ou pode ser outra, mas alguma coisa equivalente a isso, isso tem que ser feito por nós, pela comunidade científica, pelas empresas, o governo, né, os produtores de etanol, todos juntos, trabalham em equipe para poder fazer isso aqui se tornar uma realidade. Senão nós vamos chegar em 2028, 2030, 2040, dependendo de um carro a bateria, sabendo que não é a melhor solução, não seria a melhor solução para o país. Tá certo? Isso é o que eu tinha para apresentar, ganhei mais 1 minuto. Tá? Nós estamos com 3, tá certo? Volkswagen e FCA. Muito obrigado.